Essa semana foi uma semana de muita festa no Brasil, especialmente por um marco grande que o nosso país conquistou. Em vários jornais do país saiu a notícia então de que esse brasileiro, Caio Bonfim, ele conquista mais uma medalha de ouro e se torna o maior medalhista brasileiro da história dos mundiais. E ele então competindo nessa última sexta-feira, no início da semana ele já tinha ganhado uma medalha, agora na sexta-feira, dia 19, recente, antes de ontem, ele então conquista mais uma medalha e ele se torna, ele passa todos os outros do mundo inteiro e ele se torna o maior medalhista brasileiro nas histórias dos mundiais. Então ele pega o ranking do contexto do Brasil e faz essa façanha grande, né? Ele caminha, né, faz aquela prova de atletismo e ele vence assim com uma vitória fantástica. Isso é muito legal. E o marcante disso é que essa vitória do Caio, por ser uma vitória bem emblemática, saiu em vários jornais, em vários locais, e isso marcou praticamente todos os jornais, especialmente, obrigado, especialmente os telejornais e as matérias da internet, falando dessa grande conquista do Caio Bonfim, alguém que sai de um contexto de periferia, alguém que sai de um contexto simples e chega a ser o maior medalhista brasileiro dos mundiais. Isso é uma façanha muito grande, não é verdade? Agora, isso é o que saiu nos jornais. O que ninguém sabe por detrás dos bastidores é que quando o Caio ele ainda era criança, ele passou por grandes lutas, grandes dificuldades, muitas lutas, muitas dificuldades. Só para você ter ideia, você está vendo na imagem ao lado, você está vendo o Caio com as duas pernas enfaixadas, porque o que pouca gente sabe é que ele nasceu com as pernas muito tortas e ele teve que fazer cirurgia nas duas pernas. E quando os familiares então perguntaram para o médico como é que seria, a tentativa da cirurgia era para que pelo menos ele andasse. E depois de um tempo, o Caio se torna o maior medalhista brasileiro, mesmo passando por uma situação tão grandiosa, ter que ter, ainda na infância, ter que fazer uma cirurgia nas duas pernas. Não apenas isso, mas ele tem intolerância à lactose, um mal hoje da época, né, que muita gente tem isso, não podia comer um bocado de coisa, uma restrição grandiosa que afetava inclusive as suas taxas. Teve duas pneumonias graves e, se você acha pouco, ele teve meningite com apenas 7 meses. Né? É um milagre, né, rapaz, um menino. Mas o interessante é que quando os jornais eles passam a vitória grandiosa, e de fato a gente precisa celebrar a vitória do Caio, mas é interessante porque nos jornais, nos telejornais, sai apenas o fato de que o Caio se tornou o maior medalhista brasileiro, da história brasileira. E isso é a glória. Ele chegou no pódio, ele chegou não apenas no pódio, mas ele chegou de maneira gloriosa. Mas poucas vezes nós vamos ver em telejornais, nós vamos perceber os bastidores, o por trás do palco. Você enxerga quando você vê essa imagem do Caio cruzando ali a linha de lá, a linha de chegada, você vê o resultado. E assim muitas vezes é na nossa vida. Muitas pessoas veem o resultado, mas elas não sabem o processo pelo qual as pessoas passaram. Eu queria chamar a atenção dessa matéria para dizer que, assim como o Caio, a visibilidade que se dá na mídia e nos meios de comunicação é para grande vitória, ao passo que momentos de tristeza, de solidão, de dificuldades ficam muitas vezes encobertos. Quando você olha, talvez não sei se você conseguiu acompanhar as reportagens sobre o Caio, mas quando a gente vê uma reportagem, a gente vê glória, a gente vê glamour, a gente vê força, a gente vê vitória. Mas nem sempre a gente vê o que está por detrás disso, a outra parte da vida. Eu queria aproveitar isso para chamar a atenção para um fato que o nosso mundo ele valoriza força, sucesso, vitória. Nós estamos em um mundo que valoriza a força, a superação, a vitória, a glória. Nós estamos em um mundo que não dá uma ênfase tão grande às dificuldades, às lutas. Nós estamos numa época de mídias, por exemplo, o Instagram, as mídias sociais de maneira geral,
que nós estamos tão influenciados por essa cultura de força, de sucesso e de vitórias, que eu não sei se você já notou, mas normalmente no Instagram você nunca vai ver alguém postando algo de fracasso. Um dia triste, um dia de pedido de oração. Hoje você vê mais pessoas que postam a todo tempo no Instagram as glórias, as vitórias. Olha, isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu consegui. Normalmente são fotos que exaltam ou que mostram um lado de força, um lado de sucesso, um lado de vitórias. E não tem nenhum problema, sucesso, força, vitória. A nossa vida inclui essas coisas. O grande problema, e é isso que nós vamos conversar hoje à noite, é que quando nós deixamos de considerar que a vida não é só força, não é só sucesso e não é só vitória, a gente adoece. Já se pegou achando que a sua vida é mais difícil do que a dos outros? Já foi para Instagram e rolou muito feed e chegou à conclusão de que as pessoas, os seus amigos ali do Instagram são muito felizes e muito prósperos e você ainda não encaixou, ainda não está legal? Talvez seja porque nós estamos em uma cultura que as pessoas mostram a sua força, o seu sucesso, a sua vitória e encobrem as suas fraquezas. E o perigo de não considerar isso é muito simples. Se você considera, ou se você olha para a mídia, que está todo o tempo, para as mídias sociais, ou para o mundo, a nossa cultura da época, que está todo o tempo postando sucesso, vitória e nada de dificuldade e fraqueza, e você olha para a sua própria vida, você corre um grande risco de se frustrar, achando que está todo mundo feliz e se dando bem, só a sua vida que tem dificuldades. Então eu queria te chamar hoje à noite para uma reflexão sobre esse contraste da vida entre glória, vitória, como tem na vida do Caio. O Caio hoje é o maior medalhista olímpico brasileiro. Isso é glória, isso é força. Mas por trás dessas medalhas existem áreas de fraquezas do Caio que ele teve que passar ou que ele enfrenta ainda hoje e que, tanto quanto as vitórias, são fundamentais para ele ter se tornado quem ele é hoje. E eu queria te convidar a não olhar mais para a vida do Caio, mas para olhar para a Bíblia, olhar para a vida de um homem chamado Paulo. Paulo, ou o grande apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu num período logo depois que Jesus subiu aos céus. Paulo foi um homem que foi chamado por Deus e Paulo tem esse contraste de glória, porque Paulo é um dos homens mais conhecidos da Escritura. E eu queria te convidar a considerar esses textos e a gente vai considerar um pouquinho quem é Paulo. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, se você tiver Bíblia, você pode abrir no livro de 2 Coríntios, se não você pode só ouvir, e nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16. E nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 11, e depois nós vamos para o capítulo 12, eu queria que você prestasse atenção na leitura, que diz assim, aqui é um texto que Paulo escreve para uma igreja, a igreja de Corinto. Essa carta é a segunda carta aos Coríntios. E diz assim o texto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16 em diante. Só para contextualizar, Paulo escreve essa carta é considerada a carta severa, porque Paulo iniciou essa igreja, a igreja na cidade de Corinto, e pessoas falsas andaram ali depois dele e envenenaram a vida das pessoas, e as pessoas estavam criticando muito Paulo, achando inclusive que ele não era um verdadeiro discípulo de Jesus, que ele não era um verdadeiro apóstolo. E é por isso que você vê nessa carta Paulo se defendendo, porque ele estava passando por uma situação muito difícil. As pessoas andaram por lá, falsos mestres, falsos apóstolos andaram por lá e estavam ensinando que Paulo não era verdadeiro, que ele não era discípulo de Jesus. E Paulo então escreve essa carta para exortar aquela igreja, ajudar aquela igreja e também se defender nesse contexto. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 16, assim, Paulo diz: volto a dizer,
Não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como insensato para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, se vocês consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos, aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens e se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus, aqui Paulo está falando desses falsos obreiros. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, fui apedrejado uma vez, e Paulo continua falando das lutas que ele passou. Agora vá para o capítulo 12, porque no capítulo 12 Paulo diz o seguinte: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que eu recebi do Senhor. Conheço um homem, e aqui Paulo está falando dele, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não me orgulharei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar em minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esses textos, eles são textos escritos pelo apóstolo Paulo em um momento de grande agonia, mas talvez você não sabe ainda quem foi Paulo, e aqui é importante que a gente lembre quem foi esse homem. Quem é esse homem chamado Paulo? Bem, Paulo ele nasceu na cidade de Tarso. Era uma cidade importante judaica e isso logo significa dizer que Paulo era um judeu. Mas Paulo não era qualquer judeu. Paulo era um judeu que foi treinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande professor, um grande mestre. Significa dizer que Paulo era um judeu dos mais renomados, dos mais importantes que você conhecesse. Ele chamava-se Saulo, na verdade o nome judeu dele, o nome hebraico era Saulo, e ele também tinha um nome gentil que era Paulo. Saulo não teve o nome mudado, como alguns acham, que antes era Saulo, depois mudou para Paulo. Na verdade, Paulo tinha os 2 nomes, Saulo e Paulo. E depois da conversão, como ele atua no meio dos gentios, ele então é mais conhecido como Paulo. E ainda, enquanto não era um discípulo de Jesus, Paulo era um judeu religioso bem rigoroso. Ele perseguia a igreja, ele prendeu pessoas, ele levou pessoas à morte, porque ele achava que a religião dele estava certa. Mas aí, um dia, esse Paulo ele tem um encontro com Cristo. Jesus tem um encontro com ele, Jesus se revela para ele e diz: Paulo, por que você me persegue?
E naquele momento Paulo é convertido a Cristo e Jesus o comissiona para que ele seja um apóstolo, alguém enviado para quem não era judeu. Enquanto a maioria dos judeus, eles cuidavam apenas dos judeus, Paulo iria para quem não era judeu, ele iria para pessoas que ninguém queria dar atenção, Paulo iria. E ele se torna então um fundador de igrejas, Paulo é um plantador de igrejas, um missionário, pastor, que anda por vários lugares ministrando a palavra de Deus e com isso faz igrejas surgirem vivas, vibrantes para a glória do Senhor. Paulo, só para você ter ideia, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 cartas. Das 27, 13 cartas foram Paulo que escreveram. Quando a gente olha para esse início, a gente percebe de quem a gente está falando. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais falando sobre a vida de Paulo, porque já deu para você perceber que quando a gente olha para esse perfil e essa biografia da vida de Paulo, você diria que até aqui a vida de Paulo é mais força ou mais fraqueza? Com todas essas definições, parece que Paulo era alguém altamente vitorioso, altamente glorioso, porque as realizações dele, de fato, são fantásticas. E quando a gente adentra um pouco mais, a gente começa a perceber que, de fato, Paulo foi um homem muito, mas muito mesmo destacado. Olha aqui algumas informações a mais sobre a vida de Paulo. Ele foi chamado pessoalmente por Jesus. Paulo não foi aquela pessoa que teve um encontro indireto com Jesus. Paulo teve um encontro direto com Jesus. Ele viu Jesus diretamente. Jesus apareceu nele em uma visão e Paulo viu Jesus chamando ele. Então, Paulo foi um apóstolo chamado pelo próprio Jesus. Não apenas isso, mas Paulo, de todos os apóstolos, dos outros 12, Paulo foi o único apóstolo que foi de fato desbravador dos gentios. Paulo foi aquele que foi para as nações distantes, ele expandiu o evangelho. Ele escreveu várias cartas, como a gente já falou, ele plantou várias igrejas, como a gente já falou. Atos 13 vai registrar que a pregação de Paulo era uma pregação poderosa. Quando ele pregava, pessoas entendiam o evangelho, se convertiam. Paulo fez vários milagres. Assim como Jesus, Paulo fez vários milagres. E eu queria chamar a sua atenção para o nosso texto de hoje, que Paulo diz que teve uma revelação grandiosa. Paulo diz que ele foi levado até o paraíso, até a presença de Deus. E lá na presença de Deus, Paulo ouviu coisas maravilhosas. Só que ele ouviu, ele viu, mas Deus disse, você não vai falar para ninguém. E Paulo diz, olha, eu tive revelações, eu tive experiências com Deus como nenhum outro. E isso mostra a força e a glória da vida de Paulo, como se não bastasse o exemplo de fé e coragem da vida de Paulo. Então, quando a gente olha assim, as pessoas conhecem Paulo como o grande apóstolo Paulo. Mas, novamente, isso é o que a gente conhece muitas vezes da vida de Paulo. Mas quando a gente vai para a Escritura olhar em profundidade, e eu queria te convidar a fazer isso essa noite, nós vamos encontrar a vida do grande apóstolo Paulo marcada por fraqueza e sofrimento. A vida de Paulo foi uma vida marcada por fraqueza e sofrimento. Esse texto que nós lemos, apenas o texto de 1 Coríntios, Paulo vai mencionar algumas coisas que ele passou. E ele vai dizer que passou prisões. Ele foi preso várias vezes de maneira injusta. Ele apanhou, naquela época tinha o método de açoite, quem era preso, normalmente pelo Império Romano, era açoitado. E Paulo recebe açoites. Ele enfrentou perigos de morte, ele menciona. Ele recebeu 5 vezes quarentena de açoites, menos 1. Os romanos acreditavam que se desse 40 fustigada com vara, a pessoa não sobrevivia, então dava 39. Melhora muito, né? De 40 para 39, né? Então dava 39 chicotadas, Jesus recebeu inclusive. 3 vezes fustigado com vara, apanhando de vara, apedrejado, dado como morto de tanto receber pedrada, literalmente. 3 vezes passou por naufrágio. Em perigos em viagens, ele menciona, em perigos de ladrões, em perigo entre falsos irmãos. Ele estava no meio de irmãos, mas nem todo mundo era irmão, nem todo mundo era verdadeiro discípulo de Jesus. Em perigos entre seu próprio povo, Paulo relata, noites sem dormir. Se você achava que era só você, fique tranquilo. Paulo já passava lutas e dificuldades
com noites sem dormir, vigílias. Passou frio, diz que passou fome, diz que passou sede, diz que trabalhou muito, fadigas. E aí eu acho interessante porque uma partinha ele diz assim, e ainda o que pesa sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um homem de Deus. E Paulo teve muita força e muita glória, mas a vida de Paulo foi uma vida marcada por fraqueza e sofrimento. E essas menções que nós estamos fazendo, elas são apenas o que Paulo menciona da luta dele em 1 Coríntios. Porque se a gente for um pouquinho mais adiante, se a gente for um pouquinho mais para o que Paulo fala da vida dele, para a biografia mais ampla de Paulo, a gente vai encontrar outras coisas. Por exemplo, Paulo tinha problemas de saúde. E nesse texto, por exemplo, em Gálatas, ele fala que ministra o evangelho, mas mesmo doente, com problema de saúde, ele está ministrando o evangelho. Paulo fala que enfrentava perseguições constantes, pessoas perseguindo Paulo. Não apenas isso, mas Paulo é interessante porque em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, olha, todos me abandonaram, poucas pessoas ficaram comigo, muitos meus amigos me abandonaram. Rejeição do seu próprio povo, conflitos ministeriais, desânimo e angústia. Engraçado, o grande apóstolo Paulo passa por um momento de desânimo, de angústia, de fraqueza, fraquezas emocionais. Esse é Paulo. Esse é o Paulo que enfrenta situações difíceis, de fraqueza, de sofrimento, de dor. E aí ele encerra dizendo, note aqui, foi o texto que nós lemos, ele encerra dizendo que, além de tudo isso, Paulo menciona, e ainda tem algo que Deus permitiu na minha vida, que Paulo define como um espinho na carne. E desde que esse texto foi escrito, as pessoas tentam entender o que é que Paulo quer dizer com espinho na carne. Já teve a experiência de um espinho entrar na sua mão ou no pé? Já teve a experiência? É algo bem pequenininho, não é? Mas incomoda, a gente não consegue dormir, não consegue se concentrar, dói, incomoda, e você só fica satisfeito quando você tira ele com a agulha, mesmo que seja cortando, mas você odeia espinho na carne. E Paulo usou essa expressão, espinho na carne, para falar de algo que estava encravado na vida dele e que fazia muito mal. Causava um grande incômodo, era uma grande fraqueza para Paulo. Até hoje as pessoas se perguntam o que é esse espinho na carne? Era uma doença? O que era esse espinho na carne? Era uma limitação física? O que era esse espinho na carne? Era alguém que ficava enchendo a paciência de Paulo, perseguindo Paulo? A verdade é que ninguém sabe o que é o espinho na carne de Paulo. O que a gente sabe é que tinha algo na vida de Paulo que provocava nele profunda dor, profundo sofrimento. Ele chama isso de espinho na carne. Era algo limitador, era algo de dor, era algo de fraqueza. Gente, por que eu quero falar disso nessa noite com vocês? Porque nós estamos num mundo que simplesmente parou de falar das fraquezas e dos desafios da vida. Nós estamos num mundo que vibra com a glória, com a vitória, com o sucesso. Mas a vida também inclui fraqueza. A vida também inclui momentos difíceis. E nós estamos vivendo uma nova geração que tem tido dificuldade de viver nesse mundo por não entender que esse mundo, ele inclui também desafios. Ele não é só doce, a gente pode dizer que o mundo ele é agridoce, ele é sal e é doce, mas também tem a parte salgada. Como dizem os mais velhos, rapadura é doce, mas não é mole não, meu amigo. A vida tem o seu sabor e é uma bênção. Tem vitórias isso é de Deus, mas a vida também tem partes amargas. Esse mundo, depois que o ser humano pecou e ele se distanciou do seu Criador, esse mundo tem partes amargas. E nós precisamos entender isso, para a gente não olhar o sofrimento, a fraqueza, como algo anormal na vida. Neste mundo, nessa vida debaixo do sol, em pecado, ainda não transformado plenamente, as fraquezas e as limitações, elas farão parte. E por que é importante conversar sobre isso?
Porque eu diria que nós precisamos urgentemente fazer essa pergunta: como Deus vê as fraquezas e sofrimentos que nós enfrentamos? Como é que Deus vê as nossas fraquezas e sofrimentos? Porque hoje em dia as pessoas têm olhado para as suas fraquezas, para as suas limitações, para as suas dificuldades como algo inadmissível, como algo que veio para destruir a vida, ou como algo que impede a alegria de viver. Como se a vida fosse assim: ou eu tenho tudo o que eu quero, ou então não vale a pena viver. Ou a vida se alinha com tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, ou então essa vida não tem alegria. E aí pessoas vão trabalhar para que a vida ela se torne 100% do seu jeito, para que elas controlem toda a vida e elas tenham todo o conforto que elas querem, toda a saúde que elas querem, para que tudo aconteça do jeito que eles querem, que nós queremos. Isso é utopia. De tal maneira que nós precisamos olhar como é que Deus vê as nossas fraquezas. Como é que Deus vê as nossas limitações, os nossos sofrimentos? E eu acho que Paulo nos ajuda muito nisso. Paulo é um homem que você vai perceber esse paradoxo na vida dele. Paulo foi um homem que viveu em muita vitória, teve muita vitória, muita glória, muito sucesso. É o grande apóstolo Paulo, mas como você pode ver, ele teve essas coisas de vitória, mas Paulo também passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações, muitos sofrimentos. E foram as duas coisas, a vitória e às vezes o fracasso. As alegrias, mas também os momentos de tristeza que fizeram e que foram usadas por Deus para abençoar e formar quem foi a pessoa de Paulo. Às vezes nós achamos que o nosso Deus, ele trabalha apenas com as vitórias. Mas uma das coisas que a gente percebe é que o Deus verdadeiro, ele trabalha também nas nossas fraquezas e sofrimentos. Eu queria que você olhasse essas declarações aqui de Paulo. Paulo diz o seguinte: ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas. Ele usa a expressão tão maravilhosa. E aqui note uma coisa: a gente não tem que negar as vitórias. A gente não tem que diminuir quem somos no sentido das nossas vitórias, das nossas conquistas. Nós podemos afirmar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem permitido ser e conquistar pela graça dele. Paulo não nega isso. Ele diz: olha, eu recebi revelações tão maravilhosas, que se eu falasse, vocês ficariam invejosos. Então Deus disse que não é para falar. Mas eu tive revelações muito mais do que vocês. Paulo está dizendo isso. Só que olha o que Paulo diz. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. A gente não sabe o que é isso, já falei. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mas o propósito é interessante, porque Paulo entende o propósito é impedir qualquer arrogância. Eu queria chamar a sua atenção. Eu acho que Paulo, ele teve uma revelação de Deus que diz: Paulo, isso aqui é para atuar nessa área da sua vida, ou seja, esse espinho na carne é para que você não se torne arrogante. Você tem tanto, que para você não se tornar arrogante, isso aqui é para você se controlar e você precisa disso. Paulo, não é porque eu sou ruim, não, é porque você precisa disso. Eu acho que Deus revelou isso para Paulo. Na nossa vida, nem sempre nós temos essa clareza. Por que coisas difíceis vêm sobre a nossa vida? Por que Deus permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida? Às vezes a gente não sabe. Às vezes é por conta do mundo mal que vivemos, às vezes é por conta das pessoas más que estamos vivendo, às vezes é uma permissão clara e direcionamento de Deus. A gente não sabe, às vezes, o motivo, mas eu me encanta quando Paulo diz assim: o motivo foi bom. O espinho dói, mas o fruto dele é bom. O espinho dói, porque é um espinho na carne que me atormenta, mas Deus fez isso para o meu bem. E aqui note uma coisa: o Deus da Bíblia, ele não usa apenas bênçãos para o seu bem. O Deus da Bíblia usa até as coisas difíceis para o bem daqueles que amam a Ele. É um Pai que tem um controle absoluto, tanto do que é bom como do que é ruim.
E mesmo estando no mundo, o que acontece, aquilo que é ruim, esse Deus, ele usa as situações difíceis para o nosso bem. Eu acho interessante essa frase do Timothy Keller, quando ele diz que o sofrimento é de fato um dos principais instrumentos de Deus para nos transformar em pessoas mais sábias, mais humildes e mais dependentes dele. Olhe para os sofrimentos que você já passou. Olhe talvez para os sofrimentos que você passa hoje. E faça uma análise. É claro que o sofrimento por si só, ele não é milagroso. Tem gente que sofre e continua sofrendo porque não aprende com o sofrimento. Mas muitas vezes, o sofrimento na nossa vida é uma oportunidade para a gente amadurecer, crescer e muitas vezes se aproximar de Deus e ouvir Deus. Certo autor disse que as bênçãos de Deus são meios dele falar com a gente. Mas o sofrimento é o meio dele gritar com a gente. Quando Deus permite sofrimentos na nossa vida, é como se ele estivesse gritando. E às vezes, nós achamos que o sofrimento, ele é ruim. Todo sofrimento é ruim. É engraçado que a gente escuta isso até em igrejas, porque o lema de muitas igrejas, ou ditas igrejas, é pare de sofrer. Eu estou tentando desde que eu nasci, até hoje não consegui, mas talvez, certamente, quando Jesus voltar eu vou conseguir. Mas olha a expectativa de muitas igrejas, venha para o nosso culto, pare de sofrer. Mas, na verdade, o convite de Deus não é para a gente parar de sofrer. Claro, algumas coisas a gente tem que parar de sofrer mesmo. Mas o convite de Deus é para a gente amadurecer com o sofrimento. Porque nesse mundo, como Jesus diz, nós teremos aflições, sofrimentos. E o bom da vida é porque nós temos à nossa disposição um Deus tão grandioso, que Ele trabalha não só com o bom, mas também com o ruim. Ele é tão poderoso, que Ele usa as coisas ruins, fruto de um mundo de pecado, para nos abençoar, para nos aprimorar, para nos dar sabedoria. Então não desperdice o seu sofrimento. O seu sofrimento, se junto com a graça de Deus, pode lhe fortalecer, pode lhe tornar, se não já lhe tornou, alguém muito melhor. Sofrimento ensina. Agora, sofrimento é sofrimento, dor é dor, trabalho é trabalho, e não é à toa que Paulo ele vai pedir para Deus tirar esse sofrimento. Eu acho interessante porque Paulo diz, olha, um homem que sofria tanto, mas que o sofrimento desse espinho na carne era tão intenso, que Paulo diz 3 vezes, em 3 ocasiões, eu supliquei. Essa expressão suplicar não é só orar, é a ideia de que Paulo implorou, com pranto, com choro, Deus, tire isso de mim, me livre disso, Senhor, faça isso. O grande apóstolo Paulo implorou a Deus, suplicou que Deus livrasse ele, para que Deus tirasse isso. Mas olha o que Deus vai dizer para Paulo. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Essa frase é aqueles comprimidos grandes que a gente tem que ter cuidado para engolir. Não dá para descer de uma vez, sabe? Eu passei a semana estudando esse texto. E como é difícil engolir esse texto. Como é difícil acreditar que tudo que nós precisamos é a graça de Deus, não é verdade? A gente acha que a gente precisa de tanta coisa. E a gente sofre com tanta coisa. Mas no final das contas, o que Deus disse para Paulo é a mesma coisa que Ele está dizendo para nós. A graça de Deus, ela é suficiente para nos manter bem nesse mundo. Sem sofrimento? Não. Mas bem? Sim. E aqui entenda uma coisa. Sofrimento não é contrário à falta de alegria. Paulo vai dizer em Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o nosso mundo, a alegria é de estar bem. Quando tudo está bem, eu estou alegre. A alegria que Deus oferece, que Jesus oferece, ela é diferente. Quando Jesus está comigo, eu estou alegre, mesmo que eu esteja sofrendo. Essa é a alegria. É por isso que Paulo lá em Filipenses ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto eu sei ter alimento, como não ter. Tanto estar suprido, como não ter suprimento. Tanto estar vestido, como estar nu. Eu aprendi a viver contente. Ele vai dizer o segredo. Alegrai-vos no Senhor.
Alegrai-vos no Senhor. Paulo aprendeu que a graça de Deus, a bondade de Deus, a confiança em Deus é o remédio para a vida dele, para enfrentar as lutas com alegria. E olha, quando Deus diz que a graça é tudo que ele precisa, é por conta disso. Porque o meu poder, o poder de Deus, opera melhor na fraqueza. E esse aqui é o grande divisor de águas. É porque Deus opera muitas vezes a nossa vida em fraqueza. É diante das lutas e das dificuldades que Deus muitas vezes faz coisas grandiosas em nossa vida. E eu não sei você, mas quando eu olho para as lutas que já passei, e eu olho para a graça de Deus que me acompanhou, eu sou mais grato a Deus pelas lembranças das fraquezas do que pelas bênçãos. Normalmente, as bênçãos que Deus nos dá, a gente se esquece com mais facilidade. Mas os vales que a gente passa, as lutas que a gente passa, elas deixam marcas, elas deixam cicatrizes. E essas cicatrizes, elas servem para lembrar a gente, eu tenho essa cicatriz, mas aqui foi a graça de Deus que me ajudou a recuperar. Então, o poder de Deus, ele opera, ele age até nas fraquezas. Ou seja, nós temos um Deus tão poderoso que caminha conosco não apenas no dia bom, mas no dia difícil. E aí Paulo começa a perceber isso e a vida dele começa a mudar. Ele começa a ver o sofrimento de uma maneira totalmente diferente. Paulo começa, note, é por isso que eu falei que a pergunta era, como é que Deus vê o sofrimento? Deus vê totalmente diferente do mundo. Enquanto o mundo celebra a vitória, o glamour, a glória, Deus celebra também os momentos de dor que nós aprendemos e crescemos. Nós estamos no meio de uma geração mimada que quer, é como aqueles pais que o filho pede e tudo que o filho pede o pai dá. Ajuda o filho ou estraga? Estraga. Mas o Deus da Bíblia é um Deus tão sábio que ele sabe como cuidar de nós. E ele usa não apenas o sim, mas ele usa também o não. Ele usa não apenas os nossos acertos, mas ele usa também as nossas desventuras. Aí olha a perspectiva de Paulo. Paulo vai dizer, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo começa a ter uma mudança de perspectiva. Rapaz, esse espinho gera uma dor grande, mas aprendi que Deus está trabalhando na minha vida para me tornar melhor com Ele. Então, mesmo sem querer, e talvez até mesmo sem entender, vou glorificar a Deus pelas minhas fraquezas, porque Deus atua na minha vida não apenas com a glória, não apenas com a vitória, mas com as fraquezas. As fraquezas são instrumento de Deus para transformar a nossa vida. E nós vivemos hoje num mundo, inclusive gospel evangélico, que fica falando de vitória, vitória, bênção, bênção, vitória, bênção, vitória, bênção. Tem muita vitória e tem muita bênção, mas Deus quer trabalhar conosco também no vale, também no dia difícil. E se nós não olharmos para a vida dessa perspectiva, a gente desanima. Sabe por quê? Porque a vida é muito difícil, não é não, gente? Tem muita luta. O problema é que a gente não fala das lutas. Nós estamos numa geração que fala tanto das vitórias e que festeja tanto a glória, é uma geração Instagram, de selfie, que eu marco tanto, eu mostro tanto o meu perfil, eu mostro tanto a minha glória, a minha beleza, que eu não mostro a minha tristeza. Eu tiro uma selfie e posto dizendo, oh, dia alegre, feliz, mas por dentro eu estou acabado. Mas eu mostrar a minha fraqueza não ajuda ninguém, ninguém se encanta com isso. Então eu escondo a minha fraqueza, eu nego a minha fraqueza e eu mostro muitas vezes o que eu nem sou. Paulo mudou essa perspectiva. Paulo diz, agora eu vou me orgulhar nas minhas fraquezas, porque Deus está trabalhando comigo nas minhas fraquezas. E ele continua e ele diz, por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que eu sofro por Cristo, pois quando eu sou fraco,
é que eu sou forte. Ele aceita as fraquezas, porque ele entende que nas fraquezas Deus vai trabalhar por ele. Então, queridos, eu não diria que a gente tem que estar procurando sofrimento. Eles vêm sem a gente procurar, não é verdade? E quando eles vêm, se lembre de uma coisa: o Deus da Bíblia trabalha no meio do sofrimento. O sofrimento pode ser um instrumento de Deus para nos tornar melhores e mais parecidos com Jesus. O sofrimento, tem muitos motivos que a gente sofre, às vezes a gente sofre por imprudência, por erros, por pecado. Mas uma das coisas que me encanta nesse texto é que olha o que diz. Paulo sofria por Cristo. Tinha um sofrimento da vida de Paulo que ele sofria pela causa de Deus, pela causa do Evangelho. A vida de Paulo era uma vida dedicada a isso, dedicada ao reino, dedicada à vida, a servir a Jesus, a servir pessoas, a amar pessoas. Então tinha um sofrimento da vida de Paulo que era em prol do eterno, do glorioso. Às vezes a gente sofre muito porque a gente sofre pelo que não vale a pena. Às vezes a gente sofre por tanta coisa, mas a gente não sofre por Cristo. Uma das coisas que a gente precisa refletir é quanto do nosso sofrimento é pela causa de Cristo. Sofrer, todos nós sofremos. A grande questão é pelo que você sofre. Pelo que você sofre. Para ver se vale a pena. Porque tem coisas que nós não temos como evitar. O sofrimento está ali e ele vem. Mas tem coisas que não vale a pena sofrer. E tem outras coisas que vale a pena sofrer. E Paulo sofria pelo que valia a pena. Ele sofria por Cristo, pela causa de Cristo, por aquilo que importava, por aquilo que tinha valor. Valor eterno, não apenas temporário. Paulo aprende que quando ele era fraco, aí é que ele era. E é por isso que ele se alegra na fraqueza. Porque ele descobriu que quando ele se sentia fraco, quem era que entrava em evidência? Deus. Deus entrava em evidência. Meu filho, você é fraco? Eu vou te fortalecer, meu filho. Busca a mim. Eu vou te fortalecer. Olha o contrário. Quando nós estamos em evidência, quando nós esquecemos que nós somos fracos, quando nós achamos que nós somos fortes, quando nós deixamos o orgulho, nós achamos que nós somos os caras, que a gente consegue, que a gente vai dar conta sozinho, que a gente tem a sabedoria toda, que a gente não precisa de Deus, que a gente não precisa ouvir tanta Bíblia, que a gente não precisa ler tanta Bíblia, que a gente não precisa tanto dessas coisas de Deus. Aí vem situações difíceis e como é que elas nos encontram? Fracos, porque quando nós achamos que nós somos fortes, nós aprendemos que nós somos fracos. Mas quando nós cultivamos um espírito humilde, reconhecendo que nós somos fracos, a gente busca o forte que é Deus e o que é que acontece? Aí acontece o que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Olha, Paulo não diz tudo posso porque eu sou forte. Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu tudo posso porque ele me fortalece. Se ele não me fortalece, eu não posso nada. Mas se ele me fortalece, eu posso tudo. E o tudo que Paulo está falando é interessante, porque lá em Filipenses, o tudo, Paulo está dizendo assim, eu posso passar por qualquer luta. Não é, eu posso fazer tudo que eu quero. Não, Paulo está falando, eu posso passar por qualquer situação difícil, eu posso. Eu não vou, a minha vida não vai ser destruída, em hipótese alguma, por situação difícil, porque eu posso passar por qualquer situação, por uma razão. Não é porque eu sou forte, não é por causa disso, não é por causa daquilo, é por uma razão. Porque Deus me fortalece. Sabe, às vezes a gente dá de cara nos barrancos da vida, porque Deus não tem nos fortalecido tanto. Porque Ele nos encontra fraco. Porque a gente não tem se fortalecido nele. Não é nem porque Deus não fortalece, porque Ele está disponível. Ele diz que quem precisa de sabedoria, de graça, vá até Ele, porque Ele é um Deus de graça. Mas às vezes nós não estamos muito conectados. E entenda uma coisa, nós precisamos estar conectados no Senhor, porque dele vem a energia. Nós não somos fonte de energia, meus queridos. A fonte de energia, a fonte de sabedoria, a fonte de salvação é Deus. E se a gente se desconecta dele, a gente enfraquece. E a gente precisa reconhecer essa nossa dependência. Por isso hoje eu queria dizer para vocês e lembrar que a vida
é mais do que força e glória. E parece estranho, né? Porque é bom é força e glória, não é não? Não, não é. A força e glória fazem parte da vida. Mas a vida é mais do que força e glória, porque a vida também inclui sofrimento. E os sofrimentos na vida de quem é filho de Deus não é em vão. O sofrimento na vida de quem é filho de Deus, ele cumpre um propósito que nenhuma bênção cumpre. É um propósito de moldar, de trabalhar. É interessante porque a Bíblia vai comparar a nossa vida com um vaso de barro. É um vaso de barro. Naquela época, só para você ter ideia, na antiguidade, não tinha cofre, não tinha banco. Então as pessoas guardavam os seus tesouros em jarros, em vasos de barro. Então nota, barro é barro, gente. Era um vaso de barro. Inclusive vários manuscritos de Isaías, da Bíblia, foram encontrados em várias cavernas, em rolos, dentro de jarros. Jarro simples, comum, toda casa tinha. Mas o conteúdo do jarro era precioso. E é interessante porque quando a Bíblia ela compara a nossa vida, ela diz que nós somos vasos de barro. O que nós temos dentro de nós, no nosso relacionamento com Deus, é ouro. E isso é um preço incalculável, é algo precioso, é ouro. O relacionamento com Jesus é ouro, mas o vaso em si é de barro, tem que ter cuidado, senão ele quebra. Nós somos fracos, mas ele é forte. E é por isso que esse paradoxo da vida cristã, ele deve nos animar para a gente enfrentar os sofrimentos da vida. Não é só glória, gente, o sofrimento faz parte desse mundo caído. E para você não se sentir sozinho, olhe para Jesus. Sofrimento e glória. Todo mundo quer a glória. Todo mundo quer o domingo da ressurreição. Ah, ressuscitou! Mas teve que passar pela sexta, gente, do sofrimento. Não é só glória, tem sofrimento. Mas o Deus glorioso que nós servimos usa o sofrimento. Olha que interessante, porque na Escritura a vida ela vem da... Nós só temos a vida porque nós tivemos a morte de Jesus. A vida vem da morte. Mas não apenas isso, a glória vem da cruz. A glória de Deus se manifesta numa cruz. A força que nós temos hoje em Deus vem da fraqueza de Jesus. Vida da morte, glória da cruz, força da fraqueza. É muito interessante porque quando nós olhamos para isso, a vida de Jesus é semelhante a nós. Sofrimento, glória. Jesus foi bem claro, nesse mundo, sofrimento. Mas logo ele virá. E aí é o momento de glória. Gente, os sofrimentos nesse mundo têm vários objetivos bons. Sofrimento nesse mundo é como aquele remédio que a gente tem que tomar, mas que o gosto dele é amargo. Eu tenho medo de um dia precisar tomar uma babosa, porque eu acho que eu vou morrer nesse dia. Antes da doença matar, eu acho que a babosa mata, né? Porque não tem uma coisa mais com gosto ruim do que babosa, né? Não sei se alguém se identifica. Mas tem remédio que o gosto é ruim, gente. Mas você bebe, porque o efeito dele é bom. Você precisa. Sofrimento é assim. É aquele remédio ruim de engolir, mas que a gente precisa. Mas vai ter um dia que a gente vai ser plenamente curado. E nesse dia que a gente for plenamente curado, quando Jesus voltar, a gente não vai precisar mais de remédio. Mas até Jesus vir, a gente vai ser cuidado pelo médico dos médicos, também com sofrimento. Então não desperdice a sua dor. E outra, cuidado para você não achar que o seu sofrimento é algo, eita, não tem como. Tem como. Olhe para Jesus, ele suportou a cruz, ele passou por um grande sofrimento. Essa mulher chamada Elizabeth Elliot, ela tem esse livro, o Sofrimento Nunca é em Vão. E esse livro é fantástico, eu recomendo que você leia. Só para você ter ideia, Elizabeth Elliot era uma missionária. E naquela época, umas 100, 200 anos atrás, o marido dela fazia viagem de avião nas matas para alcançar índios, pessoas nativas que nunca tinham sido alcançadas. E resumindo a história, o marido dela, junto com outros missionários, pousam na ilha,
pousam na tribo, depois de entregar um bocado de presente, um bocado de coisa, eles foram mortos. Mortos, a sangue frio, por aquelas pessoas que eles tanto cuidaram e amaram. Tempo depois, Elizabeth Elliot foi morar naquela tribo que matou o seu marido para alcançá-los. E Elizabeth Elliot, que viveu o sofrimento na pele, ela diz: Deus nunca nos pede nada que Ele mesmo não tenha suportado. Na cruz, Ele mostrou que a fraqueza é o caminho da vitória. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos e nós buscamos o Senhor, Ele nos fortalece. E a força que vem de Deus é muito mais poderosa do que força que vem de qualquer outro contexto. A força que vem de Deus, a graça, é o que Deus diz: a minha graça é suficiente, você precisa crer nisso. A graça de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. Por isso, lembre-se disso, a vida é mais do que força e glória. Essa vida debaixo do sol, ela é mais do que força e glória, ela é fraqueza e sofrimento. Mas não desanime com isso. Jesus também teve fraqueza e sofrimento e ele venceu. Sabe uma coisa que o Evangelho nos ajuda? Sofrer com esperança. Sabe por quê? Porque quando a gente está sofrendo aqui e a gente tem Jesus, uma coisa a gente tem certeza: eu estou sofrendo, mas é por pouco tempo. E tem mais, eu estou sofrendo, mas Deus está usando isso aqui para o meu bem. Olha que interessante. Meu querido, se você tem Jesus como Salvador da sua vida, se você já se arrependeu dos seus pecados e convidou Jesus para ser o seu Senhor, uma certeza você pode ter: independente do problema, da fraqueza, da dor que você passe, o sofrimento que você venha a passar, Deus vai transformar em bem. Você pode nem entender, e eu acredito que muitas vezes nem vai, mas Deus vai transformar, independente do sofrimento, isso em bem. A palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas prosperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas note uma coisa: o sofrimento só tem essa eficácia na vida daqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus, muitas vezes o sofrimento é só sofrimento. Mas na vida daquele que teme Jesus, que anda com Jesus, que caminha com Deus, aqui tem uma diferença. Essas pessoas têm um pai. E esse pai que cuida vai usar o sofrimento para o bem dos seus filhos. Mas não vai usar para quem não é filho. Ele vai usar para quem caminha com ele. É por isso que Paulo diz: olha, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então o Evangelho, a mensagem de Jesus, nos ajuda a sofrer com esperança. A gente está passando por luta, mas não sem esperança. Deus está usando isso hoje para melhorar a nossa vida, para nos fortalecer, para nos apegar a Ele. E um dia, esse remédio amargo, eu não vou precisar mais dele. Um dia, esse Deus que me criou, Ele vai fazer novos céus e nova terra. E nesses novos céus, nessa nova terra, Ele vai me dar alegria, contentamento, e eu não vou precisar mais da tristeza ou de nenhuma outra situação que venha a trazer dificuldade sobre a nossa vida. Essa é a verdade que nós somos convidados a crer. Eu queria te convidar a caminhar para o final e te mostrar duas promessas. A primeira delas tem a ver com essa de João 16, que diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, pois eu venci o mundo. Sabe qual é a promessa de Jesus? Que nesse mundo nós teríamos aflições, então não se espante. Infelizmente, aflições fazem parte desse mundo. Mas hoje a gente aprendeu que essas aflições, elas são proveitosas. Deus usa essas provações, essas lutas para o nosso bem. Mas outra promessa está aqui, porque Apocalipse vai dizer: Ele, o próprio Senhor Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas passaram para sempre. Olha o que diz esse texto. Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais
morte, tristeza, nem choro, nem dor. Haverá um dia que o Senhor Jesus, Ele vai enxugar dos olhos toda a nossa lágrima. Amém, gente? Isso é esperança. O nosso sofrimento não é o fim. O fim é a glória. Mas primeiro o sofrimento, depois glória. Então aqui, faça uma análise da sua vida. Quais são as suas fraquezas e sofrimentos? Às vezes, a gente esconde tanto a nossa fraqueza. Às vezes a gente não consegue identificar quais são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, que a gente está vivendo nessa vida. Quais são as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas fraquezas? Quais são? Identifique para essa semana e faça uma análise das fraquezas e sofrimentos que você enfrenta na vida, que você passa. Quais são as fraquezas que você enfrenta? Mas não apenas isso. Reflita como você enxerga. Você está vendo as lutas que você está passando hoje como uma oportunidade de Deus para você melhorar, para você buscar mais Ele, ou você está vendo a luta só como luta? É tão interessante porque tem gente que enfrenta a luta e a vida rui. E tem outras que enfrentam lutas e crescem. Qual é a diferença? Não é a luta, é a maneira como as pessoas enxergam as suas lutas. Algumas veem a luta e o problema como fim, como problema por problema. Outras veem a luta como uma oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida, a oportunidade de Deus trabalhar no nosso coração. Então note, avalie como você enxerga suas fraquezas e sofrimentos. Outra pergunta importante: como você enfrenta as suas fraquezas e sofrimento? Como é que você tem enfrentado? Esse texto que nós estudamos hoje, ele é um convite para que a gente possa enfrentar essas coisas com Deus, com a busca por Jesus, com a vida intensa na presença dEle. E por fim, com quem você enfrenta as suas fraquezas e sofrimentos? Às vezes, nós estamos num mundo que admira tanto o glamour, tanto a glória, tanto a vitória, que a gente não tem com quem compartilhar as nossas lutas. Mas eu queria chamar a sua atenção para a vida de Paulo. Um dos homens grandiosos da Bíblia encheu a Escritura, abrindo o seu coração e mostrando as suas fraquezas, as suas lutas. Deixa eu dizer uma coisa. Compartilhar não apenas as nossas vitórias, mas compartilhar as nossas lutas, compartilhar as nossas fraquezas é necessário. Hoje em dia tem muita gente procurando ajuda médica, psicólogo, psiquiatra. Mas no final das contas, isso tem o seu valor, mas no final das contas, o que a gente está precisando mesmo hoje em dia é de amigos. Que a gente consiga abrir a vida e compartilhar as nossas fraquezas, as nossas lutas. Eu costumo dizer que isso é igreja. Igreja não é culto, é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma parte da igreja, mas isso aqui não é igreja. A igreja é quando a gente sai desse aqui e a gente senta junto e vai dividir a vida. Só as vitórias? De maneira nenhuma. As lutas, os fracassos. Inclusive essa semana no pequeno grupo vamos falar sobre fraqueza e sofrimento. Porque isso nos ajuda, é quem somos, faz parte de quem nós somos. E a gente não pode desprezar as nossas fraquezas, a gente não pode sucumbir com elas, a gente tem que abrir o coração, encontrar amigos, construir amigos. Eu acho tão interessante, porque a pessoa que poderia caminhar sozinho era Jesus, mas ele veio e se cercou de amigos imperfeitos. O Deus perfeito se cercou de amigos imperfeitos e, o mais incrível que pareça, demonstrou fraqueza. Isso é paradoxo. O grande rei do universo chorou, orou para Deus tirar o cálice difícil e compartilhou tudo isso com os seus amigos. Com quem você tem compartilhado suas lutas? Com quem você compartilha os seus desafios? A gente está adoecendo, não é por causa das lutas. Você acha que só enfrentamos lutas hoje? Os nossos pais não enfrentaram lutas? Quando eu sento com os mais velhos para conversar, cada época tem sua luta, né? Mas quando eu sento para conversar com as pessoas mais velhas, eu fico normalmente constrangido. Porque luta sempre fez parte. A questão não é se a gente tem luta ou não. É com quem a gente passa. Então, gente,
As fraquezas e os sofrimentos precisam ser enfrentados com um relacionamento com Deus e com pessoas. Não despreze isso. Deus nos capacita, Deus nos fortalece e Ele usa também pessoas de vida a vida. Abra o seu coração, procure um amigo para compartilhar suas lutas, suas incredulidades, suas fraquezas. Procure alguém confiável, alguém que teme a Deus. Divida a sua vida, não se torne uma ilha. Porque o isolamento hoje em dia está matando mais do que as lutas. A gente tem medo muitas vezes de se abrir. Aqui, graças a Deus, na igreja a gente não vai ter esse problema, porque eu já disse que aqui é proibida a entrada de pessoa perfeita. Aqui só vem quem é imperfeito, só vem quem tem fraqueza, só vem quem tem sofrimento. Estou até para fazer uma placa para botar ali na frente. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aí eu vou complementar. E que não sofrem. Porque a vida também é fraqueza, a vida também é sofrimento. Eu não sei você, mas faça um exercício de olhar para as suas fraquezas com bom ânimo. Nós temos um Deus que nos ajuda nas fraquezas. E nas horas mais sombrias e difíceis da vida, Ele estava lá. E se a gente chegou até aqui, mesmo que você não reconheça, é por causa dele. E como é que a gente avança? É com Ele. Tudo que nós precisamos é da graça dele, é dele, é dele, é dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Quanto mais a nossa vida estiver rendida a Ele, mais a nossa vida vai estar feliz e satisfeita. A vida é mais que força e glória. Ela é fraqueza e sofrimento, só que com a diferença, com esperança. Com esperança, porque Jesus nos enche de esperança. Quando a gente olha para a vida de Jesus é sofrimento, mas termina em glória. Então, se é para caminhar nos passos de Jesus, vamos sofrer aqui para a glória dele e vamos viver com a glória dele. Esse é o desafio. Para refletir e praticar, identifique e admita suas fraquezas e sofrimentos. Reconheça que elas podem ser o palco do grande agir de Deus. Às vezes a gente olha para as coisas ruins da nossa vida, as coisas que a gente sofreu ou sofre, apenas como coisas ruins. Mas, gente, pela fé, entenda que qualquer coisa ruim que seja, Deus pode usar para o seu bem, para o seu bem. Deus atua no sofrimento. Aceite a graça de Jesus como suficiente para caminhar em meio à dor e o sofrimento, mas com esperança. A graça de Jesus nos enche de esperança. E por fim, transforme suas fraquezas em testemunho que exalta Cristo e leva pessoas a caminharem na direção dele. Sofra por Cristo. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Tudo que você fizer na sua vida, na direção de amar a Deus, todo o sofrimento que você fizer na direção de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus, isso vai valer a pena. Uma das coisas que me deixa refletir, muito em processo de reflexão, pensativo, é que hoje às vezes a gente sofre por tantas coisas, mas quando eu olho para a vida de Paulo, Paulo estava sofrendo por algo eterno. Ele estava sofrendo por uma causa eterna, por um relacionamento com Deus, por investir em pessoas. Então, a gente precisa pensar a nossa vida além deste mundo, porque existe vida além desse mundo. E aqueles que são filhos de Deus são chamados a viver além deste mundo, com os olhos lá na frente. E aquelas pessoas que mais viveram com os olhos na eternidade foram as que mais fizeram pelo presente. Então olha para frente, o que você está fazendo para construir o reino de Deus? Vale a pena sofrer por aquilo que Cristo sofreu.